RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora na Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Ministro dos Negócios Estrangeiros justifica, em parte, a inclusão de Cabo Verde na lista de países cujos cidadãos podem pagar caução no pedido de visto pelos Estados Unidos da América com comportamento de parte dos viajantes. Ministra da Justiça reitera a segurança e a robustez do sistema eleitoral cabo-verdiano depois de terem sido postas a circular imagens de pessoas que estariam alegadamente a efetuar recenseamento nos Estados Unidos da América sem estarem habilitadas. O Governo pretende alcançar o financiamento do Orçamento do Estado em 100% com recursos internos e reduzir o imposto sobre o rendimento das empresas para 15% do produto interno bruto até 2027. Mandatário da lista liderada por Mário Semedo à presidência da Federação Cabo-Verdiana de Futebol denuncia tentativa de fraude e desvios de fundos na Associação de Futebol do Maio. O presidente dos Estados Unidos da América assina a ordem executiva que suspende a participação do país em várias agências e retira o país de 66 agências internacionais. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Esta estação emissora anunciou ontem, neste mesmo espaço, que o governo dos Estados Unidos da América incluiu Cabo Verde numa lista de 38 países cujos cidadãos poderão ter de pagar uma caução que pode chegar até aos 1.500 contos quando do pedir de um visto de turismo ou negócios, conhecidos como visto das categorias B1 e B2. O montante, a ser estipulado pelo funcionário consular que fará entrevista com o candidato ao visto, depende da avaliação dos riscos do candidato ficar ou não nos Estados Unidos da América, por além do tempo permitido pelo visto ou por tempo indeterminado em situação ilegal. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Luís Livramento, justifica a inclusão de Cabo Verde na restritiva lista, em parte devido ao número de cabo-verdianos que ultrapassam o tempo limite estipulado pelo visto concedido. Não é algo dirigido a Cabo Verde somente, é dirigido a uma situação de 38 países cujos cidadãos visitantes ou têm permanecido para além do tempo estipulado pelo visto ou então até ficam nos Estados Unidos. E isso claramente que prejudica as outras pessoas, portanto, por falha de alguns cabo-verdianos, de 14 cabo-verdianos em cada 100 que ficam aí nos Estados Unidos. Por causa desses 14 em 100, muitos, portanto, vão ver a sua vida um pouco dificultada quando pretenderem visitar os Estados Unidos. Esse é o facto. A percentagem de cabo-verdianos que ficam nos Estados Unidos da América, para além do tempo permitido, é expressiva, a rondar os 14% e é das mais elevadas quando comparada com outros países. A necessidade do pagamento da caução não se aplica a casos de agrupamento familiar, uma vez que, neste caso, as pessoas terão visto de imigrante. Os pedidos de visto para viagens ao serviço do Estado também estão isentos do pagamento da caução. E a Rádio de Cabo Verde tentou ouvir os dois deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral das Américas, pelas listas do MPD e pelo PICV. O deputado do PICV pelo Círculo Eleitoral das Américas, Alberto Alves, afirmou que a exigência da caução de até $15.000, ou seja, aproximadamente 1.500 contos, para cabo-verdianos que pretendam viajar pelos Estados Unidos da América com vistos de turismo e negócio é um fator limitativo da mobilidade e motivo de preocupação. Reconhecendo a soberania dos Estados Unidos, defendeu uma atuação diplomática do governo de Cabo Verde para mitigar os impactos da medida com a aproximação do Mundial de Futebol, no qual a seleção Nacional de Cabo Verde vai participar. Ednei Barros falou com o deputado. O deputado do PAICV reitera que a nova exigência de caução representa um entrave adicional às históricas relações de mobilidade entre Cabo Verde e os Estados Unidos e defendeu um reforço de diálogo diplomático para que o país possa, no futuro, ser retirado da lista de nações abrangidas pelo programa. Também limita a circulação de nós gente para os Estados Unidos. Seja como for, essa política ali tem que ser definido para o governo através do Ministério do Negócio Estrangeiro. Essa que está pilota todos os serviços diplomáticos de relações. Essas têm que assumir, senão essas têm que ser mais acutilantes do ponto de vista diplomático para desbravar caminhos para resolver esse problema.
A medida tomada pelos Estados Unidos está ligada ao incumprimento das regras migratórias por parte de alguns cidadãos, sobretudo a permanência além do tempo autorizado e o eventual aproveitamento de apoios sociais, afirma Alberto Alves. Aquele apoio social nunca tem noção de uma dimensão exata dela, eventualmente ele pode acontecer aqui e acolá, mas nunca pode partir do particular para não pensar no geral. Se calhar tem tudo um histórico dos registros desde o primeiro momento até ali, que ainda que alguém já está legal nos Estados Unidos, mas o registro fica. Se calhar é com base nisso que o governo americano também pondera e decide sim. E não nunca tem um comentário. O deputado do PAICV, eleito pelo Círculo Eleitoral das Américas, manifestou preocupação com os impactos sociais da medida e afirmou que a imigração irregular está ligada a dificuldades internas, defendendo que o governo deve criar melhores condições no país para reduzir a pressão migratória. Consequência também de problema social do nosso país, para criar condições mais justas para nós guinenses. Para nós guinenses poder ficar nessa terra, sentir mais à vontade, e que sentir tentado na Bahia e não fica na terra de alguém por mais tempo. O governo é responsável pela situação. Essa questão é de América, mas é só de América. Agora, se encanta alguém para Portugal, se vai para os países europeus, também fica lá, não tem uma pessoa. Contactada pela RCV, a deputada do MPD, Fátima Wright, eleita pelo Círculo das Américas, informou que hoje terá um encontro com o cônsul e ainda em janeiro com a secretária de Estado das Comunidades para abordar o assunto, acrescentando que oportunamente prestará declarações à imprensa. Pois é, tentamos, e a deputada eleita pelo MPD, que está nos Estados Unidos da América, informou que ainda hoje terá o encontro com o cônsul e ainda desta vez vai ter o encontro com o secretário de Estado das Comunidades, Vanusa Barbosa, para abordar o assunto, acrescentando que oportunamente poderá prestar declarações à imprensa. E a Ministra da Justiça reiterou hoje a segurança e a robustez do sistema eleitoral cabo-verdiano, uma posição assumida depois de terem sido postas a circular imagens de pessoas que estariam alegadamente a efetuar recenseamento nos Estados Unidos da América sem estarem habilitadas para tal. O sistema, como está concebido, tranquiliza Joana Rosa, não dá margem para desconfiança. Os cidadãos, todos quantos queiram, os partidos políticos, as associações podem perfeitamente mobilizar a sociedade, estando ela a nível nacional ou na diáspora, para a votação. O sistema está sob a alçada da DGAP. Portanto, havendo irregularidades, essas irregularidades são logo detectadas. Não havendo regularidade, aliás, não há regularidades, porque a equipa aqui faz o controle diário de todo o recenseamento que é feito. Portanto, como temos neste momento 500 novos inscritos nos Estados Unidos, os partidos políticos podem perfeitamente inteirar-se e ver. O sistema está vulnerável? Claro que não está. Temos cada vez mais um sistema de gestão de qualidade do processo eleitoral. Garantias da Ministra da Justiça sobre a robustez do sistema eleitoral nacional durante uma visita esta manhã à Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. Uma visita para se inteirar dos preparativos para as eleições legislativas que estão à porta. Portanto, esta visita situa-se a esse nível de obter informações em relação ao processo eleitoral, a logística, que já está toda ela montada, desde os equipamentos para o dia das eleições, a questão que tem a ver com o papel também para impressão, biombos, urnas, tinta indelével, também há procedimentos que a DGAP tem que desenvolver, desde logo a contratualização de nós e para a divulgação dos resultados, para a divulgação dos resultados eleitorais, a questão que tem a ver também com contratualização à INCV, Imprensa Nacional, para os boletins de voto. Esta visita foi também a oportunidade para a Ministra da Justiça defender a modernização do processo eleitoral, tornando-o automático e cada vez mais confiável. E no contexto da diminuição da ajuda externa ao desenvolvimento, o Governo de Cabo Verde vai construir um centro de inteligência na Direção Nacional das Receitas do Estado, visando alcançar a meta de financiamento do Orçamento do Estado em 100% com recursos endógenos internos. Um objetivo que passa pela redução do imposto sobre o rendimento das empresas para 15% do Produto Interno Bruto até 2027, reforço da formalização e aumento da cobrança de impostos em volume, sem o aumento da incidência para compensar a diminuição das ajudas ao desenvolvimento. O Cândido Moriforte esteve no Ministério das Finanças e tem os detalhes.
Pagando todos, maior será a capacidade do Estado de assegurar a continuidade do processo de desenvolvimento perante o novo contexto internacional, marcado por guerras e aumentos de custos. É com base nesse cenário que o Governo justifica o incremento da máquina de arrecadação de impostos da Direção Nacional das Receitas do Estado, que, diz o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, tem um papel cada vez mais importante no financiamento do Orçamento de Estado. É que, relembra Olavo Correia, passou o tempo das vacas gordas em termos de ajuda ao desenvolvimento. Vivemos hoje um tempo em que somos obrigados a mobilizar cada vez mais recursos internos, recursos endógenos, neste caso os impostos. Nós, enquanto governo, a nossa estratégia não é aumentar a incidência fiscal, nem aumentar taxas, nós estamos a diminuir. Por exemplo, as coletivas passou de 25% em 2016 para 20% este ano. E a nossa meta é, nos próximos anos, atingir uma taxa flat de 15%. Temos que aumentar os impostos em termos de cobrança, volume de cobrança, para fazermos face ao aumento das despesas com funcionamento, despesas com pessoal, despesas com investimentos em estradas, em portos, em aeroportos. Em 2026, o Orçamento do Estado, cerca de 90% da nossa despesa, de 95,6 milhões de contos, é financiado com recursos internos. Portanto, a tendência é nós atingirmos 100% dessa cobertura, precisamente com o contributo ao nível da cobrança dos impostos, mas não aumentando a incidência, mas alargando a base tributária, combatendo a fuga fora da evasão fiscal e tendo uma máquina tributária altamente eficiente. O Vice-Primeiro-Ministro refere também um conjunto de medidas que o Estado já vem implementando, mas mantendo o quadro de estabilidade macroeconómica. Nos últimos 10 anos, só a despesa com o pessoal, que era a volta de 18 milhões de contos em 2016, hoje são mais de 32 milhões de contos. É quase o dobro. A cobrança de impostos, nós cobrávamos em 2016 30 milhões de contos, e hoje cobramos mais de 60 milhões de contos, mais do dobro. E garantindo que o quadro fiscal continua estável. Déficit orçamental abaixo dos 1%, salário primário positivo, dívida pública baixar em percentagem do PIB, reservas externas aumentar para valores acima dos 1 bilhão de euros, inflação abaixo dos 2%. No entanto, os desafios da burocracia, fraude e fuga ao fisco são permanentes e para se reforçar ainda mais a máquina fiscal, garante Olavo Correia, o Executivo já tem em marcha um plano de reforço dos recursos humanos, assim como a criação de um centro de inteligência na Direção Nacional das Receitas. Mas também vamos avançar com toda a alteração legal em matéria do Código IVA, em matéria da pauta aduaneira, para modernizarmos também o quadro legal e depois colocar o digital ao serviço da desmaterialização, que vai nos ajudar a aumentar cada vez mais a cobrança de impostos. Estamos em mais recursos humanos, mas também recursos humanos mais motivados, melhor formados. Vamos lutar na Administração Tributária, implementar um centro de inteligência para a governança dos dados, para a gestão dos dados, para aumentarmos a eficiência na cobrança dos impostos. A formalização é um processo continuado. A gente não consegue em 1, 2 anos, 5 anos, pela estrutura económica de Cabo Verde, ter tudo formalizado, mas temos estado a melhorar de forma substancial e vamos continuar colocando mais soluções tecnológicas à disposição dos micro, pequenos e médios empresários, não é? E depois também fiscalizando. O reforço dos recursos humanos, segundo a DNRE, está em curso com o recrutamento e capacitação de mais 30 efetivos, mas poderá haver necessidades adicionais de recrutamento em função do novo figurino, que resultará da extinção da atual Direção Nacional de Receitas do Estado e da criação da implementação da Alta Autoridade Tributária. Governo de Cabo Verde, com a diminuição da ajuda externa ao desenvolvimento, almejar nutrir o orçamento do Estado em 100% com recursos internos até 2027. E o Governo vai fazer aprovar e publicar em fevereiro próximo um pacote legal que vem facilitar a relação das ONGs com a Segurança Social e também o Ministério das Finanças e assim lhes permitir uma maior previsibilidade financeira nos desenvolvimentos dos projetos. Informação avançada pelo Ministro da Família e Desenvolvimento e Inclusão Social ao receber a nova direção da plataforma das ONGs. Ambos querem ver redinamizada a parceria descontinuada em 2025, conforme a Joana Lopes. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, no encontro hoje com a nova direção da plataforma das ONGs, reconheceu o papel das organizações da sociedade civil que, enquanto parceiras do governo, têm contribuído para reforçar a dignidade da pessoa humana, pelo impacto dos projetos desenvolvidos pelas associações nas várias áreas em todo o país. O governo promete fazer aprovar no próximo mês de fevereiro um pacote
pacote legal visando uma relação especial das organizações com o fisco e a segurança social. Avança Fernando Elísio Freire. Um quadro legal que permita uma relação especial do Estado com as organizações da sociedade civil na questão da segurança social e na questão da sua relação com o fisco, ou seja, com as finanças. Termos um quadro que permita a todas as organizações da sociedade civil ter uma previsibilidade nessa relação, mas também uma relação especial para poderem fazer face aos seus custos fixos, que tem a ver com custos de eletricidade, da água, do arrendamento, e creio que temos todas as condições para que as organizações da sociedade civil possam ter preço diferenciado no acesso à eletricidade e à água para o seu funcionamento dia a dia. Estaremos em condições de fazer aprovar e publicar em fevereiro. Uma iniciativa vista com bons olhos pelo presidente Felisberto Moreira, que quer uma plataforma forte e coesa, capaz não só de desenvolver projetos que impactam as comunidades, mas também prestar contas aos parceiros. Um dos grandes desafios tem que ver, obviamente, com a questão financeira. Queremos ter uma plataforma forte e para isso nós temos que reforçar a nossa capacidade organizacional, a estrutura, digamos, tem que estar à altura, digamos, dos desafios, que é contribuir para que cada organização associada possa fazer o seu trabalho com impacto, ou seja, que tenha condições para, por exemplo, executar bem os projetos, mas essas organizações têm que ser capacitadas para poderem fazer ainda muito melhor, não só a nível da execução, mas também do monitoramento, do seguimento e da avaliação, e produzir relatórios que possam demonstrar à sociedade e aos financiadores que realmente está a fazer o seu trabalho com toda a transparência. À exceção de 2025, em que não houve nenhum contrato-programa assinado entre as partes, doravante, tanto o governo como a plataforma querem trabalhar para melhorar as relações e atingir ou superar valores à volta de 2.500.000 contos, montantes que eram disponibilizados anteriormente pelo governo. Temos 13 horas mais 17 minutos. O mar esteve em destaque no Parlamento esta manhã e a economia do mar já atingiu 20,1% do produto interno bruto de Cabo Verde e representa 19,5% do emprego nacional, dados apresentados pelo Ministro do Mar durante a interpelação no Parlamento sobre a Política Nacional das Pescas em Cabo Verde. Jorge Santos assegura que o Governo tem uma visão clara para o mar, espelhada na Estratégia Nacional do Mar. A interpelação foi a pedido do grupo parlamentar do PAICV, que acusa o Governo de ter negligenciado o setor da pesca, conforme António dos Reis. António, boa tarde. Conta-nos o que é que aconteceu. Votos de muito boa tarde. Dizer que na abertura da interpelação, o grupo parlamentar do PAICV, enquanto interpelante, afirmou que o setor da pesca está abandonado, sem estratégia e política estruturada para o setor. O deputado Julião Varela acusou o governo de ter negligenciado o setor nos 10 anos de mandato. Até quando o governo continua a negligenciar a segurança dos nossos pescadores por falta de investimento na segurança marítima dos mesmos que vão para a faina sem os instrumentos básicos de orientação e salvamento? Até quando os nossos pescadores vão continuar a pagar a taxa de manutenção rodoviária, 9 escudos por litro de combustível na aquisição de combustível para a pesca, quando essa taxa é para as viaturas? Até quando vamos assistir os pescadores a terem avarias sem ter uma linha de crédito ajustado à sazonalidade da sua atividade? Para quando um seguro para o setor das pescas? Os nossos pescadores continuam a ter dificuldades em aceder às bancas de pescas para aumentarem a captura, por limitações das embarcações, e não há políticas de apoio na aquisição de barcos que permitem a transição da pesca artesanal para a semi-industrial ou industrial. Julião Varela conclui que Cabo Verde é um país rico em mar, com discurso voltado para o mar e com dirigentes a governar de costas voltadas para o mar. O parlamentar do maior partido da oposição justifica o pedido de interpelação com a necessidade de se esclarecer sobre as questões estratégicas que afetam a sustentabilidade dos recursos marinhos, o desenvolvimento das comunidades costeiras e a proteção do emprego no setor. O ministro do Mar, Jorge Santos,
Santos garantiu que há políticas públicas para o setor das pescas e que estão definidas na Estratégia Nacional do Mar e que congrega toda a visão do país num único documento. O ministro do Mar revelou ainda que a economia do mar tem contribuído em 20,1% para o produto interno nacional. Que demonstram o quão importante é o nosso mar para o nosso desenvolvimento. A contribuição da economia do mar para o produto interno bruto nacional atingiu já 20,1%, correspondente a 254,9 milhões de escudos cabo-verdianos e representando um crescimento de 3 pontos percentuais em relação a 2016 e representando 19,5% dos empregos do total nacional, refletindo um aumento também de 2,3 pontos percentuais, com subsetores como o turismo marítimo, os transportes marítimos e logística, a pesca, transformação e comercialização dos seus produtos a destacar. Dados que, segundo o governante, valoriza ou demonstra a importância que o setor tem tido por parte do atual governo. Já os deputados da UCID advertiram que não basta ter o mar, mas que é preciso governá-lo bem. Essa boa governação do mar, segundo António Monteiro, passa por conciliar a sustentabilidade dos recursos, o rendimento digno para quem trabalha no setor e maior valor acrescentado para o país. A realidade no terreno continua marcado por preços baixos ao produtor, perdas pós-captura por falta de frio, infraestruturas insuficientes, mercados desorganizados e uma fiscalização desigual. O resultado é simples: muito esforço no mar, pouco rendimento em terra. Por isso, a Política Nacional das Pescas não pode ser apenas um documento técnico. Tem de ser uma política pública com metas claras e resultados mensuráveis. O grupo parlamentar do Movimento para a Democracia rebateu as críticas dos partidos da oposição, defendendo que o governo cumpriu e tem cumprido com o setor da pesca. A deputada Lúcia dos Passos assinala que há estratégia, iniciativas e com impacto na vida dos que labutam no setor. A deputada do partido que sustenta o governo apresentou dados para sustentar as suas posições. Entre 2022 e 2025, foram financiados 185 motores de popa, correspondendo a um investimento direto de 64,5 milhões de escudos cabo-verdianos, dos quais 50% a fundo perdido, e para 2026 está previsto a aquisição de mais 150 motores de popa. Isto significa que o operador suporta apenas metade do custo, assumindo este governo de rosto humano 50% dos restantes valor. Acresce ainda o Programa Nacional de Fibragem de Botes, financiado a 100% pelo Fundo Autônomo das Pescas, que já permitiu a fibragem de 532 embarcações em todo o território nacional, representando um investimento de 95,7 milhões de escudos. Para além da infraestruturação e também a aposta na formação, segundo a deputada. A interpelação sobre a Política Nacional da Pesca em Cabo Verde, a escolha, ou melhor, indicar o tema pelo grupo parlamentar do PAICV, vai prosseguir no período da tarde, faltando cerca de 2 horas para, portanto, debater este assunto. Anatólio dizer ainda que houve o período de questões gerais com a ilha de Santo Antão e o interior da ilha de Santiago esteve no centro do debate, com a oposição a criticar, portanto, o fraco desempenho do governo e o partido, o Movimento para a Democracia, a defender essas iniciativas. Para além disso, houve também a apresentação de um voto de pesar em memória do Ubaldo Lopes, que também foi apresentado aqui pelo grupo parlamentar do PAICV. Obrigado, Jean António dos Reis. No dia em que o ministro do Mar foi interpelado na Assembleia Nacional, 11 anos após o naufrágio do navio Vicente, um grupo de cidadãos, cujo porta-voz é Maurino Delgado, convocou a imprensa em São Vicente para falar da segurança marítima, apontando o dedo às instituições responsáveis pela segurança do setor, bem como para falar do processo de indemnização aos afetados. Maurino Delgado aponta o afundamento do navio, o Padre Benjamin, e o encalhe Liberdade, cujos relatórios são ainda desconhecidos, bem como o encalhe de uma embarcação de pesca na Ilha do Baio, para dizer que a situação é preocupante e levanta dúvidas. É preocupante que durante o ano de 2025
Tenha acontecido o naufrágio do navio no Padre Benjamin, na zona de Preguiça, São Nicolau. O encalhe do navio Liberdade, junto ao Porto da Praia, com 144 passageiros a bordo. E ainda o encalhe de um barco de pesca na Ilha do Maio, com 19 tripulantes. É uma situação que levanta dúvidas quanto à administração marítima e consequentemente, quanto ao próprio governo. O porta-voz do grupo falou também das famílias das vítimas que, da sua ótica, deveriam receber uma melhor compensação do Estado, já que o armador faleceu e o navio navegava sem um seguro. O naufrágio do Vicente lançou na desgraça de várias famílias. Perderam o sustento do dia-a-dia porque muitos dependiam exclusivamente do salário da pessoa que morreu. A cada família foi atribuída uma pensão de 20 mil escudos. Para uma família, com essa pensão, vive-se na pobreza extrema. Quanto aos sobreviventes, passados uns anos, não tiveram direito a nada. O armador já faleceu. O barco operava sem qualquer seguro por culpa do Estado. Por isso, o Estado, por imperativo do artigo 16º da Constituição, como pessoa de bem, deve assumir as suas responsabilidades civis e propor uma indenização às vítimas numa base de negociação para agilizar o processo e fazer justiça às vítimas. Hoje, 8 de janeiro de 2026, completam-se 11 anos do naufrágio do navio Vicente, que vitimou 15 pessoas nas imediações do Porto de Vale dos Cavaleiros e Ilha do Fogo, e um grupo de cidadãos, liderados por Maurino Delgado, lembra a tragédia e pede uma compensação do Estado às vítimas. E a candidatura da lista B, liderada pelo atual presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo, convocou a comunicação social hoje para denunciar uma tentativa de alterar a verdade esportiva nas eleições marcadas para o próximo sábado. O mandatário Inácio Carvalho revelou que o ex-presidente da Associação Regional da Ilha do Maio, Manuel Oliveira, que pediu a suspensão do seu mandato por um período de 6 meses, está a tentar retomar a liderança. Segundo Inácio Carvalho, o objetivo de Oliveira seria mudar o sentido do voto da ilha durante o pleito. Há qualquer coisa que não bate certo na Associação Regional de Futebol da Ilha do Maio. O ex-presidente, o Sr. Manuel Oliveira, que era presidente da Associação Regional do Maio, em Assembleia Geral, pediu a suspensão do seu mandato no dia 29 de julho de 2025, por um período de 6 meses. E, nessa mesma Assembleia Geral, deliberou-se designar a senhora Zuleika Freire como presidente da Associação Regional de Futebol do Maio durante esse período. De forma muito estranha, o Sr. Manuel Oliveira pretende reassumir a presidência do Maio num contexto completamente desfasado. Um ex-presidente que na Assembleia Geral foi suspenso, a seu pedido, foi suspenso por um período de 6 meses e uma semana antes das eleições quer regressar, portanto, à associação como presidente e temos conhecimento que ele tentou agora reunir os clubes sem sucesso. Inácio Carvalho também se pronunciou sobre a situação, acusando Manuel Oliveira de desvio de fundos que seriam destinados à Associação do Maio para a sua conta pessoal. Esta alegação, conforme Carvalho, já foi formalmente denunciada às autoridades judiciais e também à Comissão de Ética da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. E também há que dizer que houve algo muito estranho no computador, no e-mail da Associação Regional de Futebol do Maio. Fez-se algo que a senhora Zuleika Freire deixou de ter acesso aos e-mails. Isso é um assunto muito grave. Um outro assunto muito grave do senhor Manuel Oliveira tem a ver com o desvio de verbas eram destinadas, portanto, à Associação Regional de Futebol e com a ajuda de um parceiro, portanto, esse dinheiro, portanto, não teve o fim devido. Portanto, são assuntos graves, têm a ver com a justiça, têm a ver com a polícia e o caso, portanto, está em andamento para o apuramento desse assunto.
Acusações que geram um clima de tensão e controvérsia a poucos dias das eleições na Federação Cabo-Verdiana de Futebol. As eleições devem acontecer no próximo sábado, colocando em xeque a credibilidade e a transparência do processo eleitoral no futebol cabo-verdiano. E tentamos contactar o ex-presidente da Associação de Futebol da Ilha do Baio, Manuel Oliveira, mas não foi possível. Oxalá seja possível noutros espaços informativos. Já temos 13 horas mais 29 minutos. Chega-nos informação de que o presidente norte-americano Donald Trump assinou ontem uma ordem executiva que suspende a participação do seu país em 66 agências, comissões e painéis consultivos das Nações Unidas dedicados ao clima, ao trabalho, à migração e a outras questões que a sua administração descreve como promovendo iniciativas acordadas. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou que as instituições são redundantes e, no seu âmbito, mal geridas, desnecessárias, esbanjadoras, capturadas pelos interesses de agentes que promovem as suas próprias agendas contrárias às dos norte-americanos ou uma ameaça à soberania dos Estados Unidos da América. A retirada da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas deixa os Estados Unidos da América como o único país fora do quadro climático global. Os Estados Unidos também vão abandonar o Fundo das Nações Unidas para a população, que presta serviços de saúde sexual e reprodutiva em todo o mundo. Outras organizações incluídas na lista de retirada dos norte-americanos são o Pacto de Energia Livre de Carbono, a Universidade das Nações Unidas, o Comitê Consultivo Internacional do Algodão, a Organização Internacional de Madeiras Tropicais, a Parceria para a Cooperação Atlântica e o Grupo Internacional de Estudos de Chumbo e também Zinco. A administração norte-americana já suspendeu o apoio à Organização Mundial da Saúde, ou seja, a OMS, a Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, bem como ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU e também à Unesco. Alcançamos já o Equador da hora 13, mas antes disso chega-nos também a informação de que uma briga na Rua Pedonal, na Ilha do Sal, em Santa Maria, culminou ontem com a morte de um cidadão britânico de origem cabo-verdiana. O Moisés Évora tem os pormenores. O cidadão respondia pelo nome de Dean Alexander Mosso Tyler e tinha 25 anos. Ele chegou a Cabo Verde com 3 amigos, 2 cidadãos ingleses e um cidadão português. O grupo chegou ao Sal no dia 28 e seguiu para a Ilha de Santiago. Passados alguns dias, o grupo voltou ao Sal e para viajar hoje para o exterior. Foi na madrugada de 6 para 7 que o pior aconteceu na Rua Pedonal de Santa Maria. Presume-se que um desentendimento esteja na origem de um confronto corporal. No local, as autoridades acionadas encontraram também uma cadeira partida. Dean Tyler deu entrada no hospital já sem vida. O quadro clínico aponta para um traumatismo craniano. Ele terá perdido a vida no trajeto para o hospital. 4 cidadãos nacionais foram detidos por serem presentes a tribunal. São jovens com idades compreendidas entre os 19 e 35 anos. O caso está sob a alçada da Polícia Judiciária. E agora vamos ver como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Temos em movimento neste momento no aeroporto de São Vicente, o aparelho da TAP que vai para Lisboa. Está já em movimento esta aeronave e deve aterrar na capital portuguesa quando forem 18 horas mais 30 minutos para a Ilha do Sal. Chegou há instantes um aparelho da Latam, é cargo, e vai depois, está em movimento, vai partir do Sal e vai para Campinas, em São Paulo. Já deixou a Ilha do Sal o aparelho de Transavia que vai para Orly, Paris, e deve chegar aí por volta das 20 horas mais 40 minutos. Mais à frente está um aparelho da TUI que partiu da Ilha do Sal, vai para Stuttgart, a aterragem prevista por volta das 21 horas, em sentido contrário vem de Londres um avião da TUI e vai para a Ilha do Sal, aterragem prevista para daqui a sensivelmente 24 minutos. De resto, nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte em relação ao movimento aéreo. Em termos marítimos, temos a navegar neste momento, não temos nenhum ferry. O Criolla está no extremo sul do arquipélago, está na Ilha Brava, os demais estão todos atracados. Assim sendo, falemos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações.
Para esta quinta-feira, 8 de janeiro, o sol despontou às 7 horas 1 minuto mais 48 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 19 minutos mais 40 segundos. A lua encontra-se na fase gibosa minguante, vai sair pelo leste quando forem 23 horas mais 20 minutos e a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 3 horas e 52 minutos e a seguinte será às 15 horas e 47 minutos. A primeira pré-bar aconteceu a meio da manhã às 10 horas e 4 minutos e a seguinte será às 22 horas mais 22 minutos. Os dados apontam que hoje poderá ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 16 horas e 9 minutos até às 18 horas e 9 minutos. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 4 horas e 36 minutos e a seguinte às 16 mais 34. E a primeira pré-bar será amanhã às 10 horas e 51 minutos e a seguinte acontece às 23 horas e 8 minutos. E os dados apontam que amanhã poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 4 horas e 26 minutos até às 6 e 26, ou então das 16 horas e 50 minutos até às 18 horas e 50 minutos. E quando temos 13 horas mais 34 minutos, fim de linha neste jornal, tempo para repormos os títulos dos principais assuntos abordados. E dissemos que o Ministro dos Negócios Estrangeiros justifica em parte a inclusão de Cabo Verde na lista de países cujos cidadãos podem pagar caução no pedido de visto com comportamento de parte dos viajantes. O Ministro da Justiça reitera a segurança e robustez do sistema eleitoral cabo-verdiano depois de terem sido postas a circular imagens de pessoas que estariam alegadamente a efetuar recenseamento nos Estados Unidos da América sem estarem habilitadas. O Governo pretende alcançar o financiamento do Orçamento do Estado em 100% com recursos internos e reduzir o imposto sobre o rendimento das empresas para 15% do Produto Interno Bruto até 2027. Mandatário da lista liderada por Mário Semedo à presidência da Federação Cabo-Verdiana de Futebol denuncia tentativa de fraude e desvios de fundos na Associação de Futebol do Maio. E o presidente norte-americano assina a ordem executiva que suspende a participação do país em várias agências e retira os Estados Unidos da América de 66 agências internacionais. Fim de linha, às 14 em títulos, a Dina Almeida vai apresentar o essencial daquilo que aconteceu neste jornal. Continuação de uma boa tarde. Muito obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.